Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje vamos conversar com Maína Celidônio sobre mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Nascida no Rio, Maína é secretária municipal de transportes do Rio de Janeiro. Antes de assumir a cadeira, atuava como professora de economia na PUC-Rio, universidade onde se formou. É doutora em economia também pela PUC-Rio e sua tese sobre a mobilidade urbana venceu o Prêmio CAPES de 2020. Maína também foi diretora de desenvolvimento econômico do Instituto Pereira Passos, analista em avaliação de impacto para a gerência de projetos do Itaú Unibanco e coordenadora de projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que terão a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Maína, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. É um grande prazer, uma honra poder conversar contigo à frente de uma pasta tão importante na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria começar a nossa conversa partindo do seu trabalho de doutorado, que você avalia as obras de mobilidade executadas em virtude das Olimpíadas no Rio de Janeiro, que indica que as novas infraestruturas reduziram os tempos de viagem, mas que possivelmente moradores de rendas mais altas foram mais beneficiados com essas obras, como a linha 4 do metrô, né, que inclusive foi uma conclusão de um trabalho do Rafael Pereira, que também teve aqui no podcast. Agora, à frente da pasta, né, qual seria a sua avaliação sobre esse tipo de investimento? O que poderia ser diferente, ou se alguma coisa poderia ter sido diferente, né, e se existe alguma forma de distribuir melhor os ganhos desses investimentos na cidade? Obrigado, Anthony, pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Eu acho que a minha tese de doutorado, eu acho que uma coisa que é importante, ela mostra que todos se beneficiam, né? Trabalhadores do tipo sem ensino superior e com ensino superior, ambos se beneficiam das obras, né? E mais os trabalhadores com ensino superior se beneficiam mais dessas obras, tá? Então, relativamente, a desigualdade aumenta na região metropolitana. Eu acho que isso chama atenção para um fato por que isso se dá nos resultados, né? Porque tem uma dinâmica imobiliária que sai um pouco da mão do gestor, né? Então, você coloca uma infraestrutura ali, você faz um investimento e provavelmente, dependendo daquela valorização imobiliária, aquelas pessoas que moravam lá antes não vão ser as mesmas que vão morar depois, né? Então, eu acho que isso chama atenção para os efeitos não esperados que a gente tem de uma política, né? E de saber que é muito diferente políticas que são direcionadas para pessoas, tá? E políticas que são direcionadas para territórios, né? Então, quando você dá para a pessoa, você sabe que a pessoa vai continuar sendo beneficiário de um programa, tá? Então, se você dá uma transferência de renda para uma empresa ou para uma pessoa, aquilo vai ficar com aquela empresa, aquela pessoa. Mas quando você coloca um investimento num território, você não sabe daqui a alguns meses quem é que vai ser o beneficiário daquilo, né? Então, acho que isso nos traz a importância do sistema, né? Porque quando o sistema cresce, o sistema se torna mais eficiente, todos se beneficiam. Mesmo que você tenha dinâmicas imobiliárias que são inerentes, que as pessoas têm o direito também de, por exemplo, abrir um BRT ou abrir um metrô perto da minha casa, eu quero vender. A pessoa tem o direito, né? Então, a gente são livres para se realocar. Eu acho que estando na secretaria, a importância de pensar isso, assim, tipo, as políticas nem sempre, mesmo as mais bem intencionadas e óbvias, elas não sempre têm o resultado esperado pelo gestor, ainda mais quando a gente pensa no longo prazo. Por isso que mais importante do que pensar o benefício de colocar uma estação numa determinada área é pensar como é que o sistema todo se beneficia. Eu acho que com isso a gente consegue vislumbrar que, como a cidade como um todo vai se beneficiar desse investimento, né? E eu acho que a gente está tentando exatamente agora na SMTR pensar e focar na sustentabilidade do sistema como um todo, né? Então a gente tem um sistema hoje, né, que a gente tem um problema de descontinuidade, né, e na verdade, muito diferente entre áreas. Então, a gente tem um problema nos ônibus, né, a gente chama de SPPO aqui dentro, mas os ônibus de linha, que algumas linhas desaparecem, né, e outras continuam em pé. Então, a gente não tem uma regularidade do serviço em todo o território, né? Então, como é que a gente faz para o sistema inteiro ser sustentável? Então, acho que a gente está em busca desse objetivo maior. Não, perfeito. Eu até vou adiantar um tema aqui na minha pauta, que é justamente sobre a crise nos transportes, né, e a sustentabilidade dos transportes, olhando para o sistema como um todo, né? A gente publicou há algum tempo atrás, né, algumas sugestões para a reestruturação desse sistema aqui no Caos Planejado, né? O penúltimo episódio que a gente gravou foi sobre esse assunto, né? É um problema que a maioria das grandes cidades que têm operações de ônibus estão sofrendo, com a queda na demanda, principalmente agravado pela pandemia.
pandemia, né? Como que você tem olhado para esse desafio, né? Seria mais pelo lado de uma reestruturação do sistema como um todo, na reestruturação tarifária, nova forma de financiamento do sistema, né? Como que você tem abordado esse problema? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter um diagnóstico realmente assim, preciso do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Então, a gente sabe que o sistema tem problemas de transparência e existem muitas acusações e críticas e realmente processos em relação aos operadores, mas eu sempre gosto de falar que mesmo que o Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá estivesse operando os ônibus do Rio, a gente provavelmente estaria vendo a mesma situação. Então, o que está acontecendo no sistema é um pouco reflexo dos incentivos do modelo de remuneração, né? Então eu dou sempre como exemplo. Então, o modelo de remuneração é baseado na tarifa, no passageiro, né? A gente já vinha tendo uma queda de demanda desde 2015, mais ou menos em 1/4, em 25%, tá? E agora, no auge da pandemia, a gente chegou a 73%. Então, quando um operador, né, a gente olha para o BRT, um operador está tendo prejuízo, né? Então, ele está tendo mais gasto do que ele está realmente faturando com tarifa. Qual é o incentivo dele? Eu tenho que diminuir meu custo. Como é que você diminui o custo num sistema fechado como o BRT? Você diminui manutenção, coloca menos ônibus na rua para gastar menos em diesel, em tudo, e conseguir sustentar a sua operação. Foi exatamente o que aconteceu no BRT, um sumiço de ônibus, né? Já nas linhas de ônibus comum, o que a gente sabe é que as linhas têm rentabilidades diferentes. Então, você tem linhas, às vezes, curtas, que carregam muitas pessoas. Então, aquela operação específica, ela é lucrativa para o operador. E, às vezes, tem uma outra linha muito longa que não carrega passageiro suficiente para compensar. Então, o que ele faz? Ele deixa de operar a linha que não é rentável financeiramente e continua operando. Então, isso é uma reação natural, tá, de uma empresa que está tentando maximizar lucro, fazer que a sua operação seja minimamente positiva, diante de uma queda de demanda, tá? Então, assim, os operadores estão funcionando de acordo com os incentivos do mercado, né? Se a gente quer mudar, e todo o risco está alocado com o operador. Então, a queda de demanda, nada muda para o município. Aumentou nem o ganho, nem a perda. Então, o que a gente vê é o seguinte, se a gente quer um sistema de transporte mais resiliente frente à queda de demanda, a gente tem que mudar o modelo de remuneração. Então, por exemplo, se a gente remunerar o operador pelo custo, tá? Tirando todo o risco dele, então assim, olha, se a demanda aumenta ou diminui, eu vou pagar ele para fazer X números de viagens por dia. Cara, pode não ter ninguém, pode ter uma pessoa, pode ter 1 milhão de pessoas, ele vai fazer aquele mesmo trajeto, né? Então a gente passa a ter um serviço com uma continuidade, uma segurança muito maior. Quem vai arcar com os riscos é o setor público. No momento de queda de demanda, a gente vai ter um déficit e os subsídios, né, para o sistema vão ter que ser maiores. Isso vai vir do Tesouro, né? Então esse vai ser uma coisa compartilhada com todos os contribuintes. A gente vê hoje, esse é o caminho, porque todas as cidades do mundo, a maioria, tem algum subsídio nos transportes, né? Então a gente acha que o Rio de Janeiro não vai ser a única cidade que vai conseguir se manter somente com a tarifa, né? Isso se reveste uma pressão sobre o usuário muito grande, tá? E o Rio já tem um cenário de muita judicialização, então a gente não pode reajustar a tarifa. Ou seja, então para o operador ficou uma situação muito difícil, porque os custos que a gente sabe com óleo diesel aumentaram muito, e com outros insumos, a tarifa está parada e você tem uma queda de demanda. É uma equação que não fecha, tá? Isso não quer dizer que não há problemas no setor de transporte e irregularidades, mas a gente também não pode ser maniqueísta. O operador está numa situação muito difícil e eu acho que para a gente mudar isso e melhorar o serviço, mudar o modelo de remuneração e mudar a alocação de risco do setor. Não, perfeito. Um follow-up para isso, né? Eu queria te perguntar se vocês têm pensado em olhar para essas políticas, digamos assim, sociais que são apontadas para o transporte coletivo, né? E já pensando também nas próprias gratuidades, né? Que hoje são arcadas pelo operador e pelo custo da tarifa diretamente, assim como um possível subsídio, se isso seria, digamos, direcionado ao passageiro ou ao operador, né? Porque no caso de São Paulo, por exemplo, que é um subsídio à operação, a gente vê incentivos que também podem ser perversos, né? No momento em que o custo acaba aumentando, o subsídio acaba aumentando, não incentivando operadores a, ora, diminuírem seus custos operacionais, ora, melhorarem o serviço. Como que vocês estão buscando alguma forma de mitigar esse problema, né? E se há diferentes formas de subsídio dos passageiros? Não, eu acho que tem duas coisas diferentes aí. Eu acho que as gratuidades mal focalizadas, tá? Então, por exemplo, eu acho que nem todos os idosos precisam de subsídio ao transporte. Nem todos os idosos são pobres. Eu sempre falo, minha mãe tem gratuidade e eu acho que ela é uma pessoa que poderia pagar pelo ticket do metrô.
pobreza, tá? Então a gente tem um problema de, se a gente pensar em pobreza e quem realmente precisa do benefício, eu acho os benefícios de transporte público mal focalizados, tá? Então a gente seria muito importante rever e dar para as pessoas a quais há uma barreira ao transporte. A pessoa não tem dinheiro de pagar a passagem, ela não pode procurar um emprego, né? Ela acaba caindo na informalidade, tendo um emprego precarizado, não tem acesso à cidade. Essas pessoas sim precisam de subsídio. Talvez a gente tenha que rever um pouco isso, mas essa é uma questão muito difícil na Constituição. Então acho que na verdade, uma discussão mais profunda na sociedade brasileira, que é para onde a gente redistribui os recursos, né? A gente tem uma sociedade muito voltada para o idoso. Saindo um pouco disso, um pouco mais para a prática, a gente entende que para a gente gerar incentivos para operadores, tem que ter incentivos no contrato, né? Então, você não pode ter, o operador não pode ter risco zero, né? Ele tem que ter algum incentivo para que ele tenha incentivo de diminuir seu custo. Então, o que a gente pensa é que ele pode ter uma certa banda onde se ele aumentar a demanda e diminuir o custo, ele ganha parte desse benefício, né? Então, acho que o setor público tem que segurar um pouco ele de riscos muito grandes, mas também compartilhar com ele os benefícios de uma operação mais eficiente. Então, a gente está procurando desenhar contratos que provejam incentivos corretos aos operadores de redução de custos. Não, perfeito. E, Maína, outro tema que a gente discute aqui no Caos Planejado com alguma frequência é o chamado transporte alternativo, né? Ou, enfim, alguns chamam transporte vans, né? E que eu acho que no Rio de Janeiro ainda desempenha um papel de importante, né? Principalmente para atendimento de favelas, lugares de difícil acesso de transporte massa, né? Você tem alguma estratégia, algum objetivo em relação a esse modal, ora na sua expansão, na diminuição, né? Integração com outros meios de transporte, né? Qual a sua visão a respeito disso? Não, então, hoje até tive num evento que a gente estendeu a vida útil das combis, né? Então a Volkswagen parou de produzir combis e elas são as únicas que têm tração na traseira e conseguem subir as favelas. Então eu faço um apelo aqui vamos continuar produzindo combis, isso é super importante. Mas eu acho que é importante. Eu acho que essa mudança do modelo de remuneração, ela também ajuda um outro problema, que é a competição por passageiros, né? Então, como a receita de todo mundo é passageiro, todo mundo vai brigar por esse mercado de passageiros. Então, o ônibus quer roubar o passageiro do metrô, tem uma linha que sobrepõe, a van quer roubar o ônibus. Então, é uma brigalhada por mercado na sociedade. Então, quando a gente muda o modelo de remuneração por custo, os operadores param de ter esse incentivo e a gente pode realmente planejar uma rede que seja complementar, tá? O que a gente está fazendo em relação a isso, tá? A gente acha que, assim, o sistema de transporte ele tem que ser mais flexível, né, a mudanças. Então, a gente vê que não só houve uma queda de demanda que já vem há alguns anos, como o desejo de viagens muda, né? Então, a gente tem linhas que não são viáveis porque não tem gente para carregar, encher um ônibus inteiro. Então, talvez essa linha hoje, cabe uma van, né? Um veículo menor. Então, o que a gente está fazendo é, na verdade, revendo a rede dos ônibus, entendendo quais linhas de fato merecem um equipamento daquele tamanho, quais linhas podem se transformar em linhas do SPTL porque querem serviços, veículos menores, entendeu? Inclusive, por exemplo, a questão do transporte noturno, né? Dificilmente um transporte noturno vai ser viável com um ônibus grande, né? Um ônibus do SPPO. Mas talvez com uma van ele seja viável para algumas rotas, né? Então, acho que a gente está buscando readequar, na verdade, e conversar com os operadores. Porque os mesmos operadores falaram, não tem mais interesse em operar essa linha. Eu falei, então tá bom, então a gente vai suspender e vamos conceder para outro, né? Então, a gente está tentando fazer essa reorganização dessa complementaridade entre os modais em todas as APs. A gente começou um processo, um AP5, que é a zona Santa Cruz, que é uma área que a gente sabe que tem muito conflito, mas agora vai caminhar para o consórcio Transcarioca. Não, muito interessante, né? E já é um gancho legal para outro tema, que o prefeito Eduardo Paes tweetou recentemente um gráfico sobre o comportamento da frota de ônibus depois da colocação do GPS em toda a frota, né? E aí até o economista Daniel Duque respondeu dizendo que o trabalho tinha a sua cara. E numa entrevista ao Valor, você falou que você estava criando uma coordenação de monitoramento de dados para alimentar o setor de planejamento, gestão e fiscalização. Então, eu queria te perguntar quais são os indicadores críticos que você tem monitorado, quais são as principais prioridades, que dados vocês estão olhando e organizando para poder avaliar essas prioridades. Então, a gente criou essa coordenação geral de monitoramento, sendo um trabalho bem legal, uma coisa que não existia na SMTR, né? Então, o que a gente começou a fazer? Então, a gente tem vários BIs, né? Vários sistemas de monitoramento. Então, a gente
o GPS dos ônibus já estavam lá, a gente não colocou, eles já estavam lá, mas ninguém usava aquela informação. Então a gente tem um sistema de monitoramento da frota do BRT, que é atualizado de hora em hora, um sistema de monitoramento da frota do SPPO, também atualizado de hora em hora. A gente tem agora um sistema de monitoramento até da nossa ouvidoria, né, que é as reclamações, então a gente colocou para entender o que as pessoas mais reclamam, né, para ter uma certa inteligência. A gente também colocou todo o inventário de frota, tá? Então todas as informações que a gente coleta, agora a gente transforma num sistema de informação visível, né? Então a gente também criou um sistema de monitoramento para as estações do BRT. Então esse é um projeto que eu achei muito legal, porque quando a gente entrou, a gente fez um projeto de 15 dias de uma ação intersetorial nas estações, né? E aí a tecnologia eram milhões de pessoas me mandando mensagens sobre prefeitos, GEOs, outros secretários, precisa de iluminação, precisa de não sei o que lá, precisa tapar buraco, a gente ficava louco aqui. Então o que a gente fez? A gente criou um questionário no Google Docs e a gente colocou uma pessoa da secretaria que roda todas as estações, todos os mesmos, com os mesmos quesitos, né, listando em satisfatório, insatisfatório e urgente. E a gente tem um BI que você consegue separar por secretaria. Então, CEOP. Em que quesitos, que estações a CEOP precisa atuar, tá? Então, com isso a gente aumenta muito a eficiência da ação, tá? Então, a gente conseguiu fazer coisas simples, mas que ajudam bastante na gestão. O que a gente está priorizando agora? Eu acho que a gente está priorizando principalmente o seguinte, como é que a gente torna, vamos dizer, informatiza a gestão do transporte. Então, a gente está transformando todas as linhas, colocando, algumas pessoas não vão saber o que eu estou falando, botando em GTFS, para quando alguém realmente pedir uma alteração de uma linha, a gente possa mexer ali no GTFS, já fazer uma projeção do que acontece com os tempos de viagem da cidade, com acessibilidade, e ter critérios mais objetivos de como é que a gente concede modificações nas linhas de transporte, né? E ter todo esse sistema junto. Então, a gente chama isso de SIGMOB, né? Que a gente está montando. Isso nos permite plotar os pontos de parada, associar os pontos de parada às linhas, né? Então, a gente está privilegiando a gente ter um sistema que nos permita, de fato, planejar, né, de forma mais ágil, né? Que a gente gaste agilidade no planejamento dos modais, né? Que não seja uma revisão de 4 em 4 anos, mas que seja uma coisa que a gente está mudando ali todo mês, tá? Então, acho que esse é o foco. E eu acho também a gente se prepara, né, com essas ferramentas para poder fazer acompanhamento dos contratos com os provedores de forma muito mais precisa, né? Então, uma novidade que os consórcios, que a gente, para a gente multar, né, a gente tinha que ter um fiscal na rua para multar. E agora a gente conseguiu que a gente vai conseguir multar pelo GPS. Então, você olha no GPS, tem X linhas que não estão funcionando, eu vou apertar um botão e todos estão multados automaticamente. Então, eu não preciso eu tenho agora 1000 fiscais em todos os ônibus, porque todos podem ser multados eletronicamente. Então, acho que leva a nossa gestão para um outro patamar. Realmente um grande avanço, né? Queria te perguntar sobre dados de ocupação dos ônibus, né? Porque você, inclusive, falou, né? Bom, a gente tem linhas menos demandadas, a gente consegue trocar isso por um veículo menor, etc., né? E quando eu falo com operadores, eu vejo que isso ainda é um desafio em muitos casos, mas que, enfim, faria bastante sentido, parece, né? O quão difícil é implementar isso? Vocês estão caminhando nessa direção também? Cara, isso é uma dificuldade. Assim, a gente sabe que existem equipamentos eletrônicos que podem fazer isso, né? Você coloca aquela caixa preta lá dentro do ônibus, ele consegue saber quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, tá? A gente não tem esse equipamento dentro dos ônibus, a gente sabe que isso é um investimento vultuoso quando a gente está falando de uma frota de 4, 5, 6 mil ônibus, tá? Então, a gente está planejando incorporar esse tipo de equipamento nas próximas licitações, tá? Então, o operador, para que ele seja, inclusive, remunerado pelo custo, ele tem que manter certo tipo de equipamento, não só o GPS, mas outros equipamentos funcionando dentro do ônibus para que ele seja remunerado, tá? A gente não tem essa tecnologia agora, então a gente não se orgulha, mas a gente, para calcular a frota determinada no BRT, recalcular, a gente teve que fazer uma pesquisa sobe e desce com, sei lá, 50 pessoas nas estações, mas era aquela coisa, tipo, tinha que fazer, vamos fazer. Sim. Mas a gente está buscando aí esse salto de tecnologia. É incrível. Mas mesmo assim, né, me parece bem interessante o avanço que vocês já fizeram em poucos meses, né, querendo ou não, né, de gestão, e que são práticas que a gente, infelizmente, não vê em muitas outras cidades. Eu sou de Porto Alegre e a gente ainda tem muito a caminhar aqui nesse sentido. E mudando um pouco de assunto, né, nessa mesma matéria recente do Valor, você defendeu uma taxação de serviços de transporte individual como Uber, né, indicando que é preciso cobrar pelo uso da via. A minha pergunta é se essa cobrança seria, digamos assim, uma forma paliativa em direção a uma taxa de congestionamento de fato, porque a minha crítica pessoal, digamos assim, né, de taxar somente Uber, é que o Uber, ele ocupa o mesmo espaço
de qualquer outro carro, né, da Via. Eu não sei o que, né, um Uber especificamente faz de pior, digamos assim, nesse sentido, né. É um percentual pequeno ainda dos carros que ocupam espaço viário e tudo mais. Então, queria te perguntar, né, qual é o racional por trás e como que você pensa essa taxação? Olha, eu acho que, bem, eu discordo um pouco. A gente sabe hoje, eu sei que só de Uber são 85 mil motoristas na cidade do Rio de Janeiro, tá? Eu posso até te dar o número de placas que rodam. Mas o que a gente vê é o seguinte, como é que a secretaria funciona, né? Então, eu sou responsável por fiscalizar todos os transportes de passageiros na cidade. Então, todos os modos que transportam passageiros pagam uma taxa anual, tá? Exatamente para contribuir para eu ter capacidade de fiscalização, né? Então, com essas taxas, eu arrecado essas taxas e eu tenho pessoas na rua, eu tenho toda uma estrutura para monitorar, né? Para fiscalizar esses modais. A questão é que os aplicativos, eles ocupam um espaço viário, eles causam uma confusão. Então, eles param para pegar passageiros, eles andam lentamente. Muitos acidentes envolvem esses motoristas e eles não pagam nenhuma taxa, mas eles implicam, sim, numa maior necessidade de fiscalização, tá? Então, eu acho que ele pode ser um modal moderno, que não se enquadra nos modos tradicionais, mas ele não deixa de ser um modo de transportar passageiros, né? Então, e ele ocupa a gente até conseguiu, a gente vai lançar uma nota técnica sobre isso, até para justificar a nossa tentativa de taxação, de que quando a gente pega as placas desses veículos, a gente vê, eles rodam infinitamente muito mais pela cidade do que os outros automóveis. Então, o uso de fato da via é muito mais intenso, não é um uso normal da via, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai mostrar até para motivar, as pessoas entendam que não é simplesmente uma vontade de taxação, é uma necessidade de você regular o sistema viário como um todo, é você ter capacidade de regular todos os modos de transporte. E nesse sentido, eu tenho parte da minha mão amarrada, porque tem um meio de transporte cada vez mais importante que não é possível ser regulado. Não, perfeito. Eu sou muito a favor de taxa de congestionamento, cobrança por estacionamento público, eliminação de vaga pública de estacionamento, enfim. A minha dúvida era realmente essa, né? Tá por trás de olhar especificamente para um Uber da vida, né? Mas eu sei que essas medidas aí que eu citei são extremamente... sofrem muita resistência popular, vamos colocar dessa forma. E eu acho também que, assim, tem uma coisa da política de financiamento, todo mundo fala muito de financiamento público, e, tem que financiar um público, ele é deficitário, mas, assim, além da coisa do financiamento, a gente tem uma disputa por espaço. Isso é uma coisa que não pode ser esquecida. A rua tem um limite, então, ou vai ter o carro, ou vai ter a bicicleta, vai ter o pedestre, vai ter o Uber, assim, você tem um limite para a via. Então, a taxação também é uma forma de você, seguinte, você aumenta o preço, você diminui um pouco, desincentiva o uso do espaço público por aquele ator para privilegiar outros. Então, a gente tem que pensar que a taxação não é uma coisa só de arrecadação, mas na verdade, uma política de divisão de espaço nas ruas da cidade. Então, a gente precisa tratar isso de forma mais explícita, assim, assumir isso. Você tem um modo que não tem regulação, não tem custo, você vai ter muito mais daquele ator presente nas ruas, né? E é isso que a gente quer? Eu acho que é uma decisão de espaço urbano e de finanças públicas, né? Eu acho, é perfeito, né? Eu acho esse digamos assim, esse discurso muito mais alinhado, né? Até porque, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gestão anterior teve uma proposta nesse sentido, cujo objetivo era basicamente arrecadar, né? E aí, digamos assim, o racional por trás, eu acho que é prejudicado, né? Mas eu gostei da forma que você apresentou essa questão. Agora, indo para um lado mais, digamos assim, conceitual a respeito de território e deslocamentos na cidade, né? Tem se discutido muito na área do urbanismo a questão da concentração de empregos em regiões da cidade, né? Eu tendo a concordar um pouco mais com economistas urbanos que veem ganhos de escala, aglomeração, concentração como parte da natureza de uma cidade, né? Mas muitos planos têm focado em descentralizar a cidade, né, e criar novas centralidades, né? E me parece que o transporte ele exerce um papel importante independente da situação, né? Seja de, digamos assim, facilitar que as pessoas se desloquem nos seus bairros, essa história da cidade dos 15 minutos, etc., né, que você já deve ter certamente ouvido falar, assim como possibilitar que as pessoas consigam acessar os centros de emprego de uma forma mais rápida, né, diminuindo os tempos de deslocamento. Conceitualmente, né, você tem assim uma prioridade em relação a um objetivo, ou você vê assim, não, tudo tem que ser mais ou menos feito ao mesmo tempo, né? A gente tem que ter periferias
periferias que sejam, digamos assim, mais ricas, né, com mais serviços, e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas cheguem nas regiões centrais para ter empregos. Bom, enfim, como que você pensa isso? Olha, eu acho que como economista, eu acho que existem, obviamente, as cidades existem porque existem ganhos de aglomeração, né? A produtividade das pessoas aumenta quando elas estão mais em contato. Eu acho que isso é uma coisa inerente às cidades. E eu acho que, assim, é importante, sim, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco. Existe uma diferença entre você gerar uma cidade com uma boa regulação, um bom planejamento, o que não se confunde com uma autoridade autocrática de que eu vou criar uma centralidade ali e aí vai ser criada. Cara, esse poder a gente não tem, né? Então a gente tem o poder de incentivar ocupações, tipo assim, padrões de ocupações de solo que são melhores ou piores, mais ou menos sustentáveis, tá? Mas a cidade, ela é assim, não querendo ser brega, ela é um organismo vivo porque ela depende da decisão de muitas pessoas que tomam essas decisões e no conjunto isso dá um resultado de cidade, né? Então o que eu acho que é muito importante? Bem, é importante que a gente tenha uma cidade que tenha um sistema de transporte importante que possa realmente dar direito às pessoas de estar nessa cidade, pela cidade, tá? Recusar. Opa, desculpa. Anthony, tá aí? Desapareceu a sua imagem, mas eu te ouço. Ah, não, desculpa, é porque entrou uma ligação aqui, eu tentei tocar no celular. Então, acho que a gente tem que dar direito à cidade, tá? Mas o que eu acho que é importante a gente ter? A gente ter uma legislação que busque o uso misto, tá? A gente ter uma legislação também que seja flexível, porque o que a gente tem é uma certa inércia nas cidades. Então, você tem um centro, né? Aí você tem o esvaziamento da área econômica. Você não tem um mecanismo que permita você reocupar aquilo rapidamente. Então, você tem uma inércia muito grande. Isso leva a um processo de decadência, de vazio urbano, para você vamos dizer assim, reconfigurar uma área, reviver uma área, como a gente fala, reviver o centro. São processos morosos, né? Então, eu acho que a ideia é a gente, assim, será que a gente não tem mecanismos mais flexíveis de relocar as pessoas, né? Então, você tem pessoas que um déficit imobiliário no Rio e ao mesmo habitacional, e você tem muitos vazios, né? Muitos imóveis vazios na cidade. Então, como é que você faz com que esse mercado se articule de forma mais rápida, né? E de uma forma que a gente ache mais desejável. Eu acho que uma coisa que é muito importante da política urbana, né, e habitacional é essa questão da segregação. A segregação é uma coisa inerente na cidade, né? Então, tem valorizações imobiliárias, aí você afasta pessoas mais pobres e atrai pessoas mais ricas, né? É difícil, mas acho que a gente pode tentar fazer uma política urbana que diminua essas distâncias, né? Ou seja, proveja unidades de diferentes tamanhos, né? Você não pode só ter apartamentos enormes, tem que ter apartamentos pequenos junto com apartamentos maiores, entendeu? Comercial junto com o residencial. Então, que a gente tenha uma cidade mais democrática dentro dos limites de uma democracia, né? Então, acho que não é nem... Acho que a aglomeração, assim, é bom, mas eu acho que a gente tem um papel... As nossas cidades não são planejadas, né? As nossas cidades são um emaranhado aí de decisões, de governos que vão tomando decisões aí, umas sobrepostas a outras. Eu acho que a gente tem muito a caminhar no planejamento urbano, mas eu acho que às vezes as pessoas querem fazer uma autocracia urbana, e aí eu acho que isso aí é impossível. Tá certo. Maína, a gente já teve com o Washington Fajardo, secretário de Planejamento Urbano, aqui no podcast em mais de uma ocasião. Como que você tem coordenado a pasta de transportes junto ao planejamento urbano e como que isso tem funcionado? Né? Eu sei que vocês já se conheciam antes, né, da gestão, enfim. Sim, é um prazer estar dividindo, né, cadeiras na prefeitura com uma pessoa como o Fajardo, é maravilhoso. A gente está trabalhando em vários projetos juntos. Acho que talvez o mais intenso seja a parte da Transbrasil, né, que a gente está desenhando aí a finalização desse corredor. E aí a gente faz, como a gente fala, a gente faz o desenho funcional do transporte, e aí o Fajardo vem e faz a parte urbanística, da ideia, da imagem da cidade, do que é agradável, do que funciona, do que traz mais benefícios, né? Então a gente fala que é um desenho feito, de fato, em conjunto com a Secretaria de Planejamento Urbano, né? Então tem outros projetos também em relação à ampliação das estações, readequação da Transoeste, né? Então a gente tem estações ali que são muito pequenas, que a gente sabe que precisam ser aumentadas, e aí a gente faz assim, nós transporte fazemos o projeto funcional do que a gente precisa, né, para o transporte, depois a gente passa a bola para o Fajardo, para ele ver como é que a gente faz a urbanização desse entorno, né? Então a gente está nessa parceria, além de projetos de BRS, também que a gente vai inaugurar um BRS agora na Tijuca, na São Francisco Xavier, o Fajardo nos ajudou a resolver alguns problemas ali da calçada de desenho urbano, então acho que é uma parceria muito boa, assim, e acho que tem tudo para dar certo e que a gente realmente construa projetos que sejam agradáveis para a cidade, né? Que não é que você bota um bloco, bota um ônibus ali, né? Mas que cria uma vida em volta daquilo. Você citou aí projetos, né, como a Transoeste, né, Transbrasil. Como
como que você tem lidado com a dinâmica metropolitana no planejamento de mobilidade, né? Que acho que é um desafio que todas as regiões metropolitanas têm no Brasil, né? A dificuldade de integrar com as cidades adjacentes, né? Existe digamos assim, uma comunicação, uma coordenação entre as cidades. Vocês já estão caminhando nesse sentido, né? Bem, então, acho que a gente tem tentado em duas frentes principais, né? Eu acho que o projeto da Transbrasil é um projeto intermunicipal, então o diálogo é constante, né? É inevitável, até porque como é que a gente vai interagir, ônibus intermunicipais e municipais, uns são articulados, outros não são, então como é que a gente compõe isso dentro de uma calha para que não prejudique ninguém e a população se beneficie. Então, a gente tem discutindo o plano operacional com o Estado, tá? Em relação a isso, e, inclusive o traçado foi discutido, porque tinham opções que incluíam o Estado, né? Outra, acho que discussão importante é em torno da bilhetagem, né? Então, o Rio está começando um processo de licitação do bilhete único, né? Do bilhete único, não, do bilhete, né? Para entrar no ônibus, e o Estado também está passando por esse processo em timings muito diferentes. E aí todo mundo fica muito preocupado, nós temos que fazer uma licitação junto. Eu falo, bem, nem tanta sol, nem tanta terra. O que a gente está tentando estudar é, dentro de um ambiente positivo de integração de bilhetagem, o que é importante para o usuário, né? Então, quando a gente entende que o importante no usuário não é que tem que ter um cartão só e só pode ter um cartão na região metropolitana. Não, você pode ter vários cartões. O importante é que o seu cartão passe em qualquer validador. Desde que ele passe em qualquer validador, você escolhe se quer o roxo, se quer o branco, se quer o vermelho. É uma opção do consumidor, né? Ele tem as opções. Então, o que a gente está realmente tentando construir é um convênio, né, que permite essa interoperabilidade entre cartões, tá? E eu acho que isso vai trazer bons frutos, porque a gente vai trazer competição para esse mercado, ou seja, vai gerar, acho que, um melhor serviço para o usuário, né? E também uma facilidade de você não ter que, às vezes, acho que o problema da questão metropolitana são timings muito diferentes, até políticos. Então, às vezes, encaixar as agendas é muito difícil. Mas se não dá para juntar as agendas completamente, o que a gente pode fazer é ter canais de que esse desencontro não prejudique o usuário. Eu vou passar aqui para as perguntas dos apoiadores que estão na sala para ver se a gente consegue cobrir elas. O Arthur pergunta se a Secretaria está pensando em alguma forma de financiar o investimento da infraestrutura através de instrumentos como captura de valor, né? Se tem mecanismo para isso no Brasil, ou se não, qual que é a alternativa que se vê para financiar projetos como conclusão da Estação Gávea, Lote 29, linha para Niterói, etc. Vou passar essa pergunta para o Fajardo na próxima vez que você entrevistar ele. Tá bom. O Guilherme pergunta sobre um dos primeiros pontos comentados em relação a investimentos de transporte que foram melhor aproveitados por parcelas mais ricas da sociedade. A pergunta é se isso não poderia ter sido atenuado com a adoção de medidas intersetoriais, por exemplo, investimento no transporte associado à mudança de zoneamento, incentivos à produção de habitação social, ZEIS, etc. Olha, essa é uma pergunta que vai um pouco além da minha alçada. Eu acho que eu vou aqui estar falando mais como acadêmica do que como secretária, diga-se claro isso. Bem, o que eu acho? Eu acho que a expansão poderia ser... É que programa de habitação social... Houve muito programa de habitação social, né? O Minha Casa Minha Vida construiu muitas casas nesse período. Eu sou bem crítica ao modelo do programa. Acho que é um modelo ele é um modelo que requer muita coordenação entre condomínio, né? Então, você pega pessoas que não vieram de meios diferentes, colocam-nas no mesmo território, um território que precisa de muita coordenação, porque o serviço público só vai até a porta do condomínio, então ela tem que organizar iluminação, coleta de lixo, toda uma gestão condominial com condomínios muito grandes. Então, acho que isso gera espaços urbanos muito desorganizados, né? Então, eu acho que a gente poderia, sim, ter se beneficiado muito mais desse investimento se a gente tivesse uma política habitacional que gerasse bairros mais saudáveis. Não existe tanto dessa capacidade de financiamento e coordenação dos condomínios, né? Então, a minha preocupação hoje, assim, esses condomínios estão construídos, como é que a gente vai reformá-los e torná-los espaços urbanos mais agradáveis, né? Então, acho que isso é muito importante. O BRT, que eu acho que foi o modal que mais atingiu uma área mais desfavorecida da cidade, né? Uma área já mais desfavorecida de serviço de transporte, você teve, o BRT é um modal com investimento inicial menor, mas uma necessidade de manutenção maior. E essa manutenção não ocorreu de forma adequada. Então,
Então, foi um investimento que se deteriorou muito rápido em termos de qualidade, né? Então, acho que isso também gera muitas diferenças em termos desses benefícios. Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é que parte, né, desses investimentos de mobilidade foram feitos ali na orla da cidade. Então, você teve uma área de alta amenidade que foi muito beneficiada. Isso, obviamente, ia gerar uma valorização imobiliária muito forte. E é isso que também gera esse resultado, né? Porque você gerou uma valorização muito forte, o que você descomprimiu a cidade em relação à concentração residencial. As pessoas passam a ter outras opções de residência acessíveis a transporte, né? E isso foi, vamos dizer, abocanhado mais por pessoas com maior recursos. Mas acho que isso é um pouco inerente também da geografia da cidade. Se a gente não tivesse uma área de tantas altas amenidades perto da praia, talvez a gente tivesse resultados muito diferentes. Então, tem coisas que são específicas também da geografia de cada cidade. Perfeito. Maína, última pergunta é minha. Nesse final dos episódios, muitas vezes a gente fala um pouco sobre carreira e eu queria te perguntar como que você chegou na área de transportes, né? Acho que o seu mestrado não foi focado especificamente nessa área, né? Eu queria te perguntar como que surgiu esse interesse e como que foi a sua trajetória até chegar na Secretaria de Transportes do Rio. Olha, como é que chegou no tema de transportes, né? Então, eu trabalhei na prefeitura entre o mestrado e o doutorado em 2012 e 2013, no Instituto Pereira Passos. Eu acho que, na verdade, eu sempre tive paixão um pouco pelos estudos mais geográficos, mais urbanos. Então, minha tese de mestrado tinha também a ver uma coisa sobre território, não sobre transporte. E era uma época que o Rio estava em ebulição, era o Cristo Redentor, né, decolando. E eu acho que havia uma pergunta na prefeitura que não conseguia ser respondida, que era, quais são os benefícios de todos esses investimentos em infraestrutura urbana, né, que estão sendo feitos. E são coisas metodologicamente difíceis de apurar. Eu acho que essa pergunta ficou na minha cabeça, então eu entrei no doutorado um pouco querendo responder um pouco essa pergunta. Bem, quando você faz um investimento em determinada área geográfica, como é que você mede esses impactos, né? E aí eu acho que o transporte foi uma das principais obras de infraestrutura feitas, então acho que acabou vindo à tona esse interesse. Mas o meu interesse sempre foi a avaliação de políticas públicas. Acho que primeiro veio o interesse em avaliação e eu acho que eu sempre fui muito apaixonada, muito dedicada pela minha cidade, então acabou que tomou esse rumo. Legal, muito legal. Maína, foi um prazer conversar contigo, né? Parabéns pelo trabalho na secretaria, né? Como cidadão brasileiro também é um prazer ouvir aí os avanços que você tem feito na cidade e, enfim, muito obrigado pelo teu tempo e pela conversa com a gente. Não, eu que agradeço o seu trabalho que é incrível, disseminar esse conhecimento aí, que eu acho que é muito... Ainda é raro, assim, eu acho que sempre gostei dessa parte urbana, não é tão fácil assim de você achar interlocutores no Brasil, então fico super feliz. E é isso, gente, vamos esperar que tudo dê certo, né? Que a gente caminhe para um final de ano vacinado e bem mais próspero. Isso aí, obrigado, Maína. Nesse episódio, conversamos com Maína Celidônio. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio.